Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção, tá bom, meus amados? De língua portuguesa, nossas atividades. Espero que estejam gostando, espero que estejam se empenhando. E nós iremos corrigir as páginas 68 e 69. As questões foram de 1 a 6. Foi sobre qual assunto? Quem lembra? Lembro sim. Pronomes, não é isso? Estamos estudando já algumas aulas, os pronomes possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos. Essa aula foi referente a exercícios, né? Vamos exercitar e agora corrigir. Vamos lá? Questão de número 1. Tem uma tira, né? Espero que vocês estejam com o livro devidamente aberto, caderno em mãos e fazendo as correções, também acompanhando os textos. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ela tá falando sério? Se eu fosse um espelho mágico, eu seria capaz de baixar uma sombra e não precisar nem olhar. Muito bom, né? Então, gente, a 8A diz assim. A frase dita por Elga faz referência a um conto de fadas muito famoso. Qual é ele? Em que situação essa frase é dita nesse conto de fadas? Tranquilamente vocês devem ter associado a Branca de Neve e os 7 anões. Então a rainha má, ela faz essa pergunta ao espelho e ele lhe responde que quem é muito bonita, né? Responde que Branca de Neve é a mais bela do que a rainha. Essa cena, ela já está marcada na minha cabeça de tanto que já assisti esse filme e acredito que vocês também. Item B. Porque o espelho se questiona se Elga está falando sério. Porque o espelho não considera ela uma mulher bonita. Simplesmente ele faz essa indagação porque ele não a considera bonita. Item C. Qual é o sentido do pronome usado em espelho, espelho meu? Ou seja, o pronome meu expressa a ideia de posse. Ok? Questão 2, vamos lá? Mais uma tira da Mafalda, Meninas em Sapeca. Então diz assim, o seu coleguinha, né, o Quino, diz assim, que porca? Uma porca? E ela, enferrujada, pra que serve? Tudo serve para alguma coisa. Continuam andando, mas nada serve para tudo. E assim dá sequência às imagens. Então, precisa que o livro esteja aberto, amados, para que vocês façam também esse acompanhamento das informações verbais e não verbais da tira. Está bem? Item A. Qual é a utilidade do objeto encontrado por Felipe? E de que forma os sentimentos das personagens estão expressos nos quadrinhos? Temos aí duas perguntas, consequentemente, duas respostas, no item A da segunda questão. A porca ela é utilizada para fixar ou unir objetos, verdade? Então, os sentimentos em relação às personagens. Os sentimentos das personagens estão expressos no rosto e na postura corporal. No ponto de exclamação na fala de Felipe, no comentário bem sintético de Mafalda de que a porca está enferrujada e no fato de perguntar para que ela serve. Item B. Qual das frases traduz o sentido da fala de Felipe no segundo quadrinho? Depois reescreva a fala de Felipe sem empregar um pronome indefinido. Aí nós temos duas frases. A primeira é: todas as coisas têm alguma serventia. E a segunda frase: qualquer coisa serve para tudo. Então, qual dessas duas frases ela poderia ser atribuída enquanto relação do sentido da fala de Felipe? É a frase: todas as coisas têm alguma serventia. Serventia. Então, essa é a frase. E o que é que ele pediu para que nós fizéssemos? Uníssemos as duas frases. Então, eu trouxe para vocês aí essas duas opções de resposta, tá bem? Com a união das duas frases. Então, pode ser da seguinte maneira: não existe uma coisa no mundo que não tenha utilidade, e o que quer que seja pode ter serventia. Então, nós temos aí essas duas
informações de respostas, possíveis respostas, está bem? Ainda em relação ao item E, B da segunda questão. Façam as devidas correções, amados. Questão de número 3. Leia o título abaixo, extraído de um texto jornalístico, e responda as questões. Diz assim o trecho. Saiba quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos. Item A. Qual é a classe gramatical da palavra destacada no título? Lembrando que a palavra destacada é quais. Qual é a classe gramatical? Ela é um pronome interrogativo. E pedi para que reescrevesse o título substituindo a palavra alimentos por alimento. Então fica da seguinte maneira o trecho. Saiba qual é o alimento que pode impulsionar os seus estudos. Se foi modificada a palavra alimentos, consequentemente, a palavra quais, que é o pronome interrogativo, que está relacionado à palavra alimentos, também sofreu alteração. Vamos ao item B. Que alteração a palavra quais sofreu na reescrita do título? Ou seja, ela se alterou em número. Passou do plural para o singular, já que alimento está no singular, então qual também deve estar no singular. Item C. Utilizando pronomes interrogativos, elabore duas questões que poderiam ser respondidas em uma matéria com esse título. Coloquei para vocês possibilidades de respostas. Duas possibilidades. Quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos? Outra informação, outra possível resposta. Que alimentos podem impulsionar seus estudos? Observem que nós temos aí uma pequena alteração em relação ao pronome. Então, vamos à próxima questão. Questão de número 4. A questão de número 4, vocês iriam completar as frases usando pronomes relativos. Só pronomes relativos. Era só consultar o livro, né? Tem lá a tabelinha com pronomes. O livro que peguei da biblioteca é ótimo. Item B. Os doces de que mais gosto são fresquinhos. Item C. A escola onde ou em que pode ser. Essas duas opções de resposta, o onde ou em que. Estudo fica perto de casa. Item D. Cortaram a árvore cujo tronco estava com cupins. Item E. Não conheço a pessoa de quem você falou. E o item F. Você é tudo que ou quanto sonhei. Então, há também essa possibilidade de dois pronomes relativos aí no item F. O que ou quanto. Então, só para recapitular, todos os pronomes utilizados na quarta questão são pronomes relativos. Ok? Vamos à questão de número 5. No caderno, una duas frases usando pronomes relativos. Também, pronomes relativos, nós iríamos fazer a junção, né? A conexão de duas frases, prestando atenção aos elementos que se repetia, né? Que estava repetido na segunda frase, e assim evitava a repetição, colocando aí um pronome, unindo com um pronome relativo. Então, o item A. A resposta é: a guerra que terminou agora foi prejudicial a todos. Observem que o termo guerra, ele havia sido repetido nas duas frases. E aí houve a junção dos dois termos, das duas frases, e aplicou-se aí o pronome relativo que. Item D. As tarefas me ajudarão a aprender. As tarefas são para casa. Ou seja, também temos aí o termo as tarefas que está repetido. A resposta fica: as tarefas que são para casa me ajudarão a aprender. Observem que eu já grifei os pronomes relativos para ajudar na identificação. Item C. Eu estudo na escola, a escola é muito boa. Mais uma vez, o termo que se repete é escola. Então, fica como? A escola onde, também pode ser em que, tá? Pode ser esses dois pronomes.
A escola onde ou em que estudo é muito boa. O item D. Não conheço a aluna saiu. O termo que se repete é aluna e fica da seguinte maneira. Não conheço a aluna que saiu. Item E. Comprei um livro, não me recordo do título do livro. O termo que se refere é livro. Fazendo a junção das duas informações utilizando o pronome relativo, fica da seguinte maneira. Comprei um livro cujo título não me recordo. E o item F, a casa é espaçosa, eu moro na casa. Temos o termo casa que se repete, então o item F fica a casa onde ou em que moro é espaçosa. Então a quinta questão fica dessa forma. Também façam, gente, a marcação, o destaque dos pronomes relativos para fixar melhor aí o aprendizado. E a sexta e última questão, um texto, né? Um texto bem bacana, no qual vocês iriam apenas copiar a alternativa correta. Eu disse que não precisava copiar o texto, realmente não há necessidade. A alternativa correta em relação aos pronomes que vocês devem ter utilizado para completar o sentido do texto é a alternativa A, que trazem esses pronomes. Essas, nossos, essas, elas, eles, nesse, ele, meu, essas e essas. Então, a sequência correta para preencher o trechinho do texto, é essa sequência da alternativa A. Está bem? Fiquem todos com Deus. E uma mensagem para concluir é que eu acredito no potencial de vocês. Eu acredito mesmo. Eu acredito que vocês poderão ser o que quiserem na vida. Escolher o que pretendem ser. Estudando, esforçando, acreditando. Vocês conseguirão ser qualquer coisa, assim queiram. Então recebam o meu abraço carinhoso e até a próxima aula.